Muito obrigado por me acompanhar. Sou Naldo Corrêa, professor aqui do Traduzindo a Matemática. E no vídeo de hoje, veremos a segunda parte de noções de equação do primeiro grau. Bom, na primeira parte, aprendemos como identificar uma equação do primeiro grau, aprendemos o que a letra representa nesta equação do primeiro grau, aprendemos também quais as diferenças entre incógnita e variável. E agora, na segunda parte, veremos o grau de uma equação do primeiro grau. Calma, não pensa que a gente vai medir a temperatura da equação do primeiro grau. E muito menos vamos verificar qual é o ângulo dessa equação. Longe disso. Bom, mas se você quiser saber, né, me acompanhe e você vai ver como é fácil. E também vamos conhecer quais os componentes de uma equação do primeiro grau. Sim, como chamamos cada parte da equação do primeiro grau. Bom, então vem comigo. Bom, então vamos lá, né? A segunda parte de noções de equação do primeiro grau. Então, como eu já disse, né? Veremos aí o grau de uma equação e as partes que compõem uma equação do primeiro grau. Bom, lembrando, né, nós vimos na primeira parte a sentença matemática. Bom, a sentença matemática é exatamente como mostra o nosso exemplo. 2x mais 5 igual a 13. E também é uma equação. Por quê? Olha lá, lembrando que para a gente chamar de equação, a expressão, a sentença matemática tem que ter pelo menos uma letra e um sinal de igual, tá? Como mostra o nosso exemplo aqui. Olha lá, tem uma letra, que é o x, e tem um sinal de igual. Então, esta sentença matemática é uma equação. Bom, então vamos lá agora o grau de uma equação. Então, usando o mesmo exemplo, né, 2x mais 5 igual a 13, já verificamos que é uma equação. Mas por que que essa equação é do primeiro grau? Bom, o grau de uma equação, ele está relacionado com a quantidade de incógnitas que ela possui. Lembrando, incógnita é a nossa letra. Então, está relacionado com a quantidade de letras que ela possui, que essa equação possui, né? Então, olha lá. A equação, que é o nosso exemplo, 2x mais 5 igual a 13, é uma equação com apenas uma incógnita, que é o nosso x, tá? Bom, e é do primeiro grau, porque a única incógnita que existe, né, que está presente ali, que é o x, ele tem o expoente 1, né? Mas, professor, o x está lá e não tem nenhum lá em cima. Calma, né? Acontece que todo número ou toda letra que não tiver nenhum expoente aparente, né? Olha lá, não aparece nem o 2, nem o x, nem o 5, nem o 13. Isso quer dizer que é expoente 1. Exatamente, né? Matemática tem dessas coisas. Então, não aparece, mas nós consideramos que seja expoente 1. Então, olha aqui, né? Aqui embaixo, olha lá, x elevado a 1 é igual a x, né? Então, consideramos a única letra que tem nesta equação como expoente 1. Por isso, é uma equação do primeiro grau, tá? Então, agora um outro exemplo, olha lá, uma equação é do segundo grau quando o maior expoente das suas incógnitas é 2, né? E assim por diante. Então, olha o nosso exemplo aqui, ó. Nós temos aqui duas incógnitas, né? Uma elevado x ao quadrado e a outra x, e é claro, elevado a 1. Temos duas incógnitas e aí qual é o maior expoente delas? É o 2. Então, por isso que esta equação é uma equação do segundo grau. Simples assim. Bom, agora a gente vai ver, né, as partes que compõem a equação, né? Então, olha lá, cada parcela da equação
é chamada de termos? Bom, parcela, gente, né, é o que foi ensinado lá atrás, lá no 5º ano, né? Quando você vai fazer uma adição, né, uma soma, 2 mais 3 é igual a 5. Bom, o 2 e o 3 são chamados de parcelas, né? Aqui não é diferente, por quê? É uma adição, né? Mas ele recebe nomes próprios. Então, por ser uma equação, nós deixamos de chamar de parcelas e chamamos de termos, né? Inclusive, o resultado chamamos de termos também. Então, no nosso velho exemplo, né, 2x mais 5 igual a 13, o 2x, o 5 e o 13 são os termos dessa equação, né? Então, você pode também observar, né, que está aqui em amarelo, os termos 2x mais 5 pertencem ao primeiro membro, né? E o em vermelho, o 13, que está do outro lado do sinal de igual, né, pertence ao segundo membro. Bom, então chamamos tudo que está à esquerda do sinal de igual, né? Tudo do lado esquerdo, que é o que vem na frente, chamamos de primeiro membro. E tudo que aparece depois, né? Depois do sinal de igual, lá do lado direito, né? Chamamos de segundo membro. Olha o nosso exemplo aqui. Nós temos aqui, ó, 3x mais 24 igual a 5x menos 36. Então, nós temos aqui, ó, quem aparece na frente, né, do lado esquerdo, né, é os termos 3x mais 24. Eles pertencem ao primeiro membro. E aí nós temos do outro lado do sinal de igual, né, que vem depois, né, do lado direito, é o segundo membro. E os termos que pertencem a esse segundo membro é o 5x e menos 36. Bom, aqui nós vamos ver mais alguns exemplos, né, de equação do primeiro grau. Então, olha lá, o primeiro, 2x mais 7 é igual a 25. Então, lembrando, né, ó, 2x, 7 e 25 são os termos desta equação, né? É uma equação? Sim. Por quê? Tem um sinal de igual e contém pelo menos uma letra. Ótimo. É uma equação do primeiro grau? Sim. Por quê? A única letra que aparece aqui, olha lá, o expoente, né? É 1. Lembra aquele expoente que não aparece, mas nós consideramos como número 1. E ainda, 2x mais 7 são os termos que pertencem ao primeiro membro desta equação. Olha quantas pequenas informações, né? E o 25 é o único termo que pertence ao segundo membro desta equação. Bom, aqui nós temos o segundo exemplo, né? Então, 30 menos 10a igual a 3a mais 8. Como você pode ver, aqui está a letra A, não tem x, né? Então, a equação nem sempre, gente, precisa ter a letra x, a letra y. Pode ser qualquer letra do alfabeto, tá? Simples assim. Então, não se prenda a X ou a Y. Apareceu outra letra? Não importa, tá? Então, olha lá, mesma coisa. É uma equação? Sim, tem um sinal de igual e tem pelo menos uma letra, né? É equação do primeiro grau? Sim, porque o maior expoente, né, é 1, né? Olha lá o A. Tem um A no primeiro membro, tem um A no segundo membro, mas tanto um quanto o outro é 1 que está ali, né? Então, primeiro membro, quais os termos que pertencem ao primeiro membro desta equação? Vamos lá, 30 menos 10A. Exatamente, é o que está na frente do sinal de igual, são os termos que pertencem ao primeiro membro. E os termos que pertencem ao segundo membro, né, é exatamente o que está do outro lado do sinal de igual, que é 3A mais 8, tá? Bom, aí nós temos o terceiro exemplo, né? 6 menos 8t mais 12, igual
a 34 menos 6t. Pode ver que a letra aqui é outra, né? Mas não importa. Bom, então, é uma equação? Sim, tem um sinal de igual e tem pelo menos uma letra. Tem que gravar bem isso, né? Não pode esquecer. E é uma equação do primeiro grau? Sim, também. Por quê? Porque a letra que aparece aqui, o maior expoente é 1, né? Então, por isso é uma equação do primeiro grau. Simples assim. E aí, né? Quais os termos que pertencem ao primeiro membro desta equação? Bom, aqui os termos que aparecem na frente é o 6, 8t e 12. Então, esses pertencem ao primeiro membro. O segundo membro está do outro lado do sinal de igual, né, que é 34 menos 6t. Então, esses são os termos que pertencem ao segundo membro. Mais alguns exemplos, né, do que são equações. Então, reforçando, a letra A, 85 menos 15 igual a 70. Bom, a equação, né, ela precisa ter letra e sinal de igual. Bom, sinal de igual tem, mas não tem letra. Então, não é uma equação. Na letra B, já está destacado. 5x menos 2 igual a 8. É uma equação. Por quê? Tem pelo menos uma letra e um sinal de igual. E é uma equação do primeiro grau? Sim, porque a única letra que aparece na equação tem o expoente 1. Olha lá, no x não aparece expoente, né? Mas lembrando que quando não aparece número algum, é o número 1 que nós consideramos, tá? Na letra C, nós temos entre parênteses 45 mais 8h, tudo isso que multiplica 5. Bom, veja lá, tem letra? Tem, mas não tem sinal de igual. Então, não é uma equação. Na letra D, olha lá, 20 igual a 20. O mesmo caso do nosso primeiro exemplo, da letra A, né? Tem sinal de igual? Tem. Tem letra? Não. Então, não é uma equação. Na letra E, nós temos aqui, ó, destacado também, 3m menos 28 igual a 0. Bom, tem sinal de igual? Tem. Tem letra? Também. Então, é uma equação. E que grau é esta equação? Bom, a única letra que aparece é o m. E o m tem como expoente, né, o número 1. Né? Olha lá, não aparece, mas consideramos como número 1. Então, esta equação, 3m menos 28 igual a 0, é uma equação do primeiro grau. Bom, ficamos por aqui na segunda parte e aguardo você na terceira parte de noções de equação do primeiro grau. Muito obrigado por me acompanhar.